Boa noite, sejam então bem-vindos a mais um debate, neste caso o nono, que a Rádio Hertz está a promover num ciclo dedicado às freguesias do Concelho de Tomar. Hoje atenções centradas na freguesia da Serra, que se desagregou da Junceira depois de um caminho conjunto após a reforma administrativa de 2012. Continuamos assim a olhar para as eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Estamos no edifício Lotes, em Tomar, a quem desde já também agradecemos pelas facilidades na cedência deste espaço. Contamos neste debate com três candidatos, casos de Cândida Aguilar, pela Aliança Democrática, Mário Branco, dos Independentes do Nordeste, e Luís Soares, pelo Chega. Vamos então para a primeira ronda dos candidatos, 1 minuto a cada um. Pelo sorteio que realizamos antes do início deste debate, vai começar precisamente Mário Branco, dos Independentes do Nordeste. Então, 1 minuto para fazer as apresentações e as razões desta sua candidatura. Eu chamo Manuel Branco Matos, sou neto, bisneto, neto e filho de serranos. Nasci em Lisboa, estudei lá, vivi lá toda a vida, trabalhei lá toda a vida, mas sempre tive uma ligação grande aqui à Serra, porque os meus pais são os dois da mesma aldeia. E quando me reformei, aqui há uns aninhos, vim para cá, definitivamente. Portanto, Lisboa, já não tenho lá atividade, já não me diz nada, ou diz-me muito pouco, quer dizer, continua sempre a dizer-me, porque eu nasci lá, mas também gosto de estar aqui e tenho ficado por cá, tenho continuado a estar por aí e sinto-me bem cá. E trabalhei quase 40 anos em manutenção de aviões, portanto, na direção de manutenção e engenharia da TAP, Air Portugal. Estou aposentado neste momento e pronto, e basicamente acerca da minha apresentação está feita. Então também ouvir Cândida Aguilar, da AD. O meu nome é Cândida Aguilar, tenho 57 anos, não nasci na Serra, mas estou há 31 anos a trabalhar na Serra, onde sou diretora técnica do Centro Social e Paroquial da Serra. Cresci na Serra como cidadã e também como profissional. Fiz parte de vários projetos do Concelho e da Freguesia da Serra, fiz parte do projeto piloto do rendimento mínimo garantido em 97, colaborei 13 anos como consultora e na atribuição das bolsas pelo município de Tomar a jovens estudantes universitários. Continuo a representar as IPSS no NLI do Rendimento Social de Inserção e faço parte do CLAS também como representante da instituição onde trabalho. Conheço a Serra há muito tempo, 31 anos, quase a fazer 32, conheço bem as pessoas da Serra, conheço as fragilidades e é isso que me leva a candidatar-me, uma vez que acho que agentes da Serra precisam de mais e de melhor. Muito bem, muito obrigado. Luís Soares, também pelo Chega, 1 minuto de apresentações. Boa noite a todos, desde já agradecer à Rádio Hertz pelo convite, cumprimentar aqui os meus colegas de painel e todos os outros presentes. Eu sou o Luís Soares, tenho 39 anos, nascido e criado na Serra, casado, pai de 2 filhos, trabalho na empresa Santos e Seixas Wines, na qual sou responsável de linha. Sou candidato à Junta de Freguesia da Serra pelo Chega, porque, como nascido e criado na freguesia, conheço bem os problemas da própria e está na altura de mudar. São as apresentações já feitas. Vamos então dar início ao debate propriamente dito. Já sabem, tem 3 minutos para resposta a cada uma das questões e começava precisamente pela desagregação da Serra e da Junceira, tema que naturalmente marcou os últimos tempos nesta união de freguesias, agora exclusivamente com a Serra, e começava pela Cândida Aguilar com esta questão. Concorda com esta desagregação que entretanto foi efetuada? Neste momento não é uma questão de concordar ou discordar, foi feita, foi aceita, está legalizada, não se pode discordar. Agora eu acho que a desagregação da freguesia
Serra Junceira teve a ver com a falta de empenho que houve por quem governou a Junta de Freguesia, porque acho que havia uma insatisfação muito grande por parte dos residentes da Junta da Freguesia da Junceira e também da Freguesia da Serra. Acho que o que levou à desagregação foi uma falta de empenho e uma falta de presença de quem governava as duas freguesias, para que haja a desagregação. Quanto ao facto de concordar ou não concordar, é um facto consumado contra o qual nós não podemos fazer nada, temos que aceitar. Pelas suas palavras, percebo que defendia esta união de freguesias entre... Defendia, porque eu acho que juntas podíamos fazer muito mais. A Junceira, eu vivi na Junceira quando vim para Tomar durante quase 3 anos, e há coisa de 3 anos atrás também estive a viver na Junceira e percebo as duas freguesias. E sentia na Junta de Freguesia, e sentia nas pessoas da freguesia assim um bocadinho de rivalidade, que acho que é um bocadinho já tradicional, entre a Serra e a Junceira. Mas o que eu ouvia falar muito na rua era a falta de empenho e de uma dedicação supostamente maior à Serra. Também a mesma questão para o Luís Soares. Houve de facto falta de empenho, como aqui ouvimos, em relação à manutenção desta união de freguesias? As próprias pessoas o dizem, principalmente da parte da Junceira, que os que lá estão atualmente deram mais privilégios à Serra, entre aspas, que à própria Junceira, daí eles se chatearem um bocadinho e quererem a desagregação. No meu ponto de vista, acho mal, porque eram mais fundos que vinham para as freguesias, quanto mais pessoas for melhor, mais fundos vêm, assim, olha, não há nada a fazer, já está. É seguir para a frente. Como é que se justifica a posição inicial da União de Freguesias, digamos assim? Como é que justifica a posição inicial de defender uma União de Freguesias quando havia este movimento, por outro lado, para desagregar? Sim, esse movimento também não surgiu há muito tempo. Penso eu estive fora 4 anos, estive imigrado. Quando voltei, em 2017, não só havia nada. Essa questão começou só a vir há 2 anos para cá, mais ou menos. As pessoas não estavam muito contentes com o que eles estavam a fazer. Prontos, com a falta de empenho. Neste processo, já aqui deu a entender que, digamos, havia aqui uma área da União de Freguesias que era beneficiada. Neste caso, a Junceira. Não podemos considerar que foi beneficiada. Se calhar tinha mais coisas para fazer que a outra. Tinha mais mão de obra. Quanto a isso, não podemos condenar os políticos que governaram a Junceira até lá. Só temos que louvar, fizeram tudo o que tinham para fazer. Já os da Serra não se pode ter dito o mesmo. Daí haver mais obras na Serra que na Junceira. Bem, vamos também ouvir nesta questão o Mário Branco. Mário Branco... Eu não concordo nada com o que foi dito até agora. Portanto, a falta de empenho e de presença é totalmente falso. Porque eu penso que não há nenhuma freguesia aí que tenha um presidente a tempo inteiro, das 9 às 5, sempre presente em todos os eventos para que é solicitado, a acompanhar todos os assuntos muito importantes para ambas as freguesias e, portanto, a desagregação nasce de um grupo de pessoas que achou que queria tomar conta da Junceira, e muito bem. A Junta nunca se opôs a nada, portanto, nunca se manifestou se era a favor, se era contra, e o processo depois partiu daí, teve os trâmites que entenderam, mas a falta de apoio do que é que seja da União de Freguesias não é verdade. Porque eu também faço parte do Executivo, sou tesoureiro neste momento, e sei bem que isso é totalmente falso. A Junceira, inclusivamente, em relação à Serra, estava muito mais bem equipada em tudo, portanto tinha coisas já feitas que a Serra não tem, e aquilo que foi preciso fazer na Serra, que a Junceira já tinha, foi assim um bocado criticado da parte da Junceira e tal, mas não passou disso, quer dizer, nunca houve nenhuma discriminação da Junceira, nunca houve nada. Houve sim um grupo de cidadãos que entendeu juntar-se e criar este movimento para a separação
da freguesia. E não tenho nada contra, nem a favor, portanto sou... Muito bem. Quer rebater? Força. Sim, só quero dizer aqui uma coisa, que não é apenas um grupo de cidadãos, é um grupo considerável de cidadãos. Não foram 3 ou 4 pessoas que se juntaram e resolveram que iam desagregar a freguesia, não é? Foi um grupo muito grande, aliás. A Junceira está totalmente unida nesta questão, totalmente unida. Portanto, não foi um grupinho de pessoas, nem foi pessoas que ficaram um bocadinho chateadas porque houve mais obras na Serra e não houve na Junceira. É um grupo considerável de pessoas. Se nós formos fazer uma sondagem, se calhar, à Junceira, haverá um grupinho que ficou de fora. Pronto, era só isto que eu queria dizer, que não era só um grupinho. Foi muita gente. Aproveitava o facto de estar no uso da palavra e também no sentido de equilibrarmos aqui um pouco as intervenções. Cândida Aguilar, aqui foi dito que Junceira saiu prejudicada neste processo, concorda? No processo da unificação. Sim, eu acho que saímos os dois. Acho que saiu a Junceira e saiu a Serra. Menos eleitores, menos apoios. Todos saímos prejudicados, eu acho. Não lhe posso dizer em termos efetivos, nem lhe posso falar em termos de gestões económicas, porque não o sei, mas acho que ficaram as 2 freguesias prejudicadas. Luís Soares, de facto, levantou a questão. Como é que justifica, de facto, digamos, esse confronto entre equilíbrios para a Serra e para a Junceira? Então, a partir do momento que a população da Junceira vem dizer que só se faz obras na Serra, o cimento vai todo para a Serra por alguma razão. Na Junceira já não era preciso. Os que tiveram anteriormente fizeram um bom trabalho, está visto. Deixaram tudo preparado, bem preparado. Já nós não podemos dizer o mesmo, que é sempre, somos das freguesias mais desprezadas do Concelho de Tomar, não sei porquê. Tínhamos tudo para ser das melhores freguesias do Concelho de Tomar e infelizmente não somos das piores. Porquê? Pergunto eu. Esse investimento não foi feito, portanto, na sua ótica, nos últimos tempos, exatamente, com vantagem para a Junceira, é isso? Também, porque só se vê obras na Serra, tudo para a Serra. Eu, se morasse na Junceira, se calhar também ficava, entre aspas, chateado. Então, mas vai tudo para a Serra, nós não merecemos nada, mas prontos. Muito bem, não sei se tinha feito sinal para rebater. Não, eu penso que o facto de... Já agora, no seguimento disto, eu penso que o facto da Junceira ter infraestruturas já feitas, porque já estavam feitas, e a Serra não ter as infraestruturas feitas, e algumas que tiveram que ser feitas na Serra e não foram feitas na Junceira porque já estavam feitas, mas tudo o que foi feito de um lado e do outro foi sempre nas devidas proporções e daquilo que era normal, mediante as áreas e a população, porque isto há uns rácios. Ainda há pouco tempo, ainda esta semana que passou, alcatroámos uma estrada na Junceira, portanto, na Fonte de Dom João, está lá, foi alcatroada, portanto, e há outra parte que também está para ser alcatroada, mas não pode ser já, porque ainda vai ter que ser posta água primeiro, e esgotos e não sei o quê, mas portanto, foi sempre tudo feito com a maior das transparências e tudo. Portanto, eu continuo a insistir. Saiu uma lei que permitiu que fosse feita a desagregação e houve um grupo de pessoas que se organizou para poder fazer a desagregação. E a partir daí, pronto, depois é uma bola de neve, vai sempre andando e tal. Muito bem. Mas nunca houve qualquer tipo de questão com as pessoas da Junceira, nada. Portanto, foi uma opção deles e tudo bem, nós não estamos contra nem a favor, quer dizer, penso que o facto de sermos as 2 freguesias juntas, sermos a maior freguesia do concelho, ou se não somos a maior, éramos a segunda garantidamente, nunca beneficiámos do facto de sermos a maior, em termos de área, porque os critérios para a atribuição de já falamos verbas, dessas questões noutras, mas, ao longo do debate. É uma perca grande. Cândida Aguilar, o que é que ganha, em concreto, a freguesia neste momento que passa a estar desagregada? Olha, ganha mais autonomia, as poucas verbas que possam vir são só da Serra, não é? Não são divididas com ninguém. Podemos trabalhar e podemos pressionar a Câmara
no sentido de apoiar mais a freguesia da Serra, não é? Não temos que já pedir para 2 freguesias, temos que pedir só para a nossa, trabalhar só a nossa, que já tem muita área para ser trabalhada, não é? Temos uma área de 34,75 km², que é muita coisa, é verdade. Não é fácil gerir uma área deste tamanho. Somando esta área à da Junceira, lógico que temos mais tempo para nos concentrarmos naquilo que é nosso, digamos assim. Aqui também pesa, digamos assim, aquilo que possa vir a ser, digamos, o apoio do município em diferentes áreas. Aqui também este facto pode ser importante, esta desagregação, para conseguir essa aproximação com o município, no sentido de ter acesso a verbas mais elevadas para determinadas obras? Eu acho que a aproximação ao município, independentemente de quem ganhe a Câmara, eu espero que seja o Tiago Carrão, claro, não é? Eu acho que nós temos de fazer a pressão, porque assim, há situações que nós, se não fizermos pressão, se não andarmos sempre em cima, é um bocado como vencê-los pelo cansaço. Nós temos que pressionar constantemente aquilo que nós precisamos na Serra. Por exemplo, a recolha dos resíduos é feita com pouca regularidade na Serra. Temos que pressionar a Câmara. A questão do saneamento, é lógico que não é uma questão só da Junta de Freguesia, até porque a Junta de Freguesia não tem verbas para o fazer sozinha. Nós temos que pressionar, porque se há muitas obras feitas nas outras freguesias do Concelho de Tomar, por que não na Serra? Porquê que há investimentos tão grandes em outras freguesias, e ainda bem que os há, é para o desenvolvimento do Concelho, não se está a pensar só na freguesia específica A ou B, mas se há tanto dinheiro, digamos assim, para investir em tantas outras coisas, vamos pressionar para que haja dinheiro para investirmos também na Serra. Na questão dos resíduos, na questão do próprio saneamento, na questão da criação da praia fluvial, que nós precisamos do apoio da Câmara, seja ela qual for. Já vamos aprofundar essas questões. E temos que pressionar. Luís Soares, pressão sobre a Câmara. Pode ser agora a pressão agora. É a única maneira que temos de conseguir o saneamento para a Serra. Não temos 1 centímetro linear de saneamento. Somos a única freguesia no Concelho de Tomar onde tal coisa acontece. Por alguma razão, não sei qual. Mas esta desagregação, digamos, torna autónoma, mais autónoma, digamos assim, essa pressão por parte das populações da Serra? Penso que sim, porque assim, a Junceira já tem saneamento. A Serra ainda não. Agora temos de fazer força, chatear, ser tipo pica-miolos, picar, como diz a Dona Cândida, vencê-los por cansaço. É o nosso objetivo, o melhorar a qualidade de vida da nossa população. É inequívoco o facto, na sua ótica, de que de facto a freguesia ganha aqui autonomia? Ganha. Como a Dona Cândida disse, só temos que pedir para 1, não temos que pedir para 2. Lá está, é mais fácil pedir para 1 que para 2, penso eu. Não acontecia antes. Pois, porque assim podemos mostramos os nossos problemas, não é os nossos e os da freguesia ao lado. É só os nossos, temos que lutar para aquilo que é nosso, para o bem-estar das nossas pessoas, penso eu. Vamos avançar então nas questões noutras questões deste debate, e agora com esta nova, digamos, perspectiva de uma freguesia autónoma em relação à anterior União de Freguesias, e foquemo-nos num enorme potencial que está à porta, que é a barragem do Castelo de Bode. E começava precisamente pelo Luís Soares. De facto, aqui há um grande potencial para a Serra não só na barragem, nesta proximidade, não é? Não só na barragem. O que é que ela pode potenciar em termos de desenvolvimento? Praias fluviais, legais, com nadadores salvadores, criar as mínimas condições, e não é só a Albufeira do Castelo de Bode que temos um património arqueológico muito vasto, que 90% das pessoas não sabem que ele existe, e estão ali à porta. Temos muita coisa por onde agarrar, onde podemos pegar para fazer andar a serra para a frente. Não é só o rio, não é assim. Mas é de facto um potencial enorme que ali está. Como é que se pode potenciar criando condições para as pessoas. Nomeadamente a que níveis? Então, praia fluvial, parques de campismo, acho eu, mais
Maria. Bem, também a mesma questão, Cândida Aguilar. A Praia Fluvial é um ex-libris, é um ponto de partida e é um projeto que já está, acho eu, a andar e que é realmente um chamariz para a Serra. Já aos fins de semana, no verão, nós vemos um movimento acrescido na Serra de pessoas que se dirigem para as praias que existem na Serra, mas praias que não têm infraestruturas, praias que não têm uma casa de banho, praias que não têm absolutamente apoio nenhum. E eu sou um bocadinho ali como o Luís, não é só a praia em si, não é só o rio em si, mas também ligado ao rio, nós temos uma prova de natação em espaço aberto, que é a Travessia dos Templários, que pode trazer mais valias para a Serra também, que não é muito falada, e trata-se de uma travessia que não contempla só nadadores portugueses, portanto nacionais, é uma travessia que é feita também com nadadores estrangeiros, portanto é internacional, digamos assim, que pode ser potencializada. Temos também uma empresa lá ligada aos desportos náuticos, que tem feito um bom trabalho, é verdade, tem feito um bom trabalho, não sei se com muitos apoios ou com poucos, mas temos realmente que potencializar tudo o que pode vir do rio. Lógico que não é só o rio, temos também outras situações para além do rio. Temos a floresta, que é um bem precioso ali na Serra, cujos acessos não estão devidamente limpos e que também podem ser utilizados, como dizia ali o Luís, para fazer parques de campismo, não sei, isso depois é uma questão de nos sentarmos todos à mesa e de falarmos e tentarmos projetar alguma coisa mais, aproveitando a floresta, para além desses acessos que estão fechados, há também faixas de contenção que nunca foram feitas e que era importante, porque nós vemos há um incêndio em qualquer parte do país, seja quem for que seja entrevistado, o assunto é sempre o mesmo, falta de limpeza, falta de limpeza, falta de limpeza. E nós temos um património vastíssimo na Serra, em termos florestais, em termos de albufeira. Temos esta empresa também, temos a produção de vinho, que é fantástica e que deve ser potencializada, a Seixos e Santos, onde trabalha o Luís. Santos e Seixos. É o contrário, sou disléxica. Temos a Quinta da Gaveta, temos uma quinta mais pequena, com uma produção mais particular, que é a Quinta da Alba. Temos agora o Sr. Soeiro, que foi quem fez a empresa de início ali, que era a Costa do Sobral, que está de novo a investir na Serra. E se estas pessoas estão a investir na Serra é porque há potencial na Serra. Temos é que agarrar o potencial. Também temos muitos produtores de mel, temos produtores de, sei lá, de imensas coisas que podem e devem ser potencializados em prol do comércio local. Muito bem. Luís Soares, ainda nesta questão da Albufeira, temos assistido a questões que se prendem com a habitação, também nas margens da Albufeira, a sua legalidade ou não, são questões sempre importantes, mas a habitação é também aqui um fator importante junto da Albufeira. Sim, na freguesia da Serra penso que não haja muitos esses problemas de habitações ilegais junto ao rio, já houve em tempos. Pai, há 20, 30 anos atrás era o prato do dia, agora acho que já as fizeram todas, já não se faz mais. Agora penso que não seja a habitação, não seja desses ilegal, não está a causar esses problemas à gente. Mas a Albufeira é em si um atrativo para a fixação de pessoas e naturalmente construção de habitação. Sim, a Albufeira é mais atrativa de verão. Nós queremos gente fixada o ano inteiro, não é só épocas sazonais, né? Se for o ano inteiro é melhor, mas quando não temos uma creche, não temos um parque infantil, não temos um campo de férias no verão, porque infelizmente eu tenho 2 filhos, um já tem 14, outro tem 7, mas eu no mês de agosto não tenho de o deixar. O ATL onde ele está fecha, também tem direito a férias, né? Só fecha no mês de agosto, e a maior parte das pessoas não tem de deixar os filhos. Se não temos onde deixar os filhos, não vamos para lá, vamos para onde os podemos deixar, penso eu, né? Temos que criar condições para conseguir chamar gente, a fixá-los, penso eu. A questão também que se põe aqui, que está relacionada com tudo isto, é também a do plano para a Albufeira do Castelo Boto, que está
há muito tempo em discussão. Ui, eu era pequenino, já lá Há havia muito assim uma tempo, placa a dizer, o Praia Plano Fluvial Especial de Vila Nova. Albufeira, de facto, como é que vê este processo e eventuais limitações que possa vir a trazer, por exemplo, na questão também aqui que já referimos, da habitação? Pode reformular a pergunta que eu não percebi. A questão do plano. Sim. Que implicações é que pode trazer para quem, em termos, por exemplo, de habitação ou outras atividades, pode resultar para a Albufeira do Castelo de Bode? Como é que eu vou resolver esta pergunta? Que eu não estou a conseguir encaixar a pergunta. Mas pronto. Já voltamos a si, se não se importa. Okay. Passo a questão ali ao Mário Branco, também começando agora por esta questão do plano, sem detrimento de responder às outras questões que, entretanto, fomos abordando. Eu gostava de voltar um pouco atrás. Mas o plano especial que está em discussão, de facto, pode trazer limitações à atividade da Albufeira, ao fim e ao cabo, não é? É verdade. Mas é assim, eu gostava de voltar só um pouco atrás para dizer que a Serra, efetivamente, não tem nenhuma ETAR, não tem um sistema de esgotos inexistente, mas, pelo que sei, está o projeto pronto e vai começar a ser feito dentro de muito pouco tempo. Portanto, isto é a informação que eu tenho. Ao contrário, dizem que não há nada, nem vai haver. Portanto, a pressão é feita, efetivamente, todos os dias, todas as horas, sempre que possível. A Serra tem muitos problemas, ainda temos aldeias que não têm água pública, portanto, não têm água tratada. A TEG Ambiente é conhecedora disso, ficou já de fazer o trabalho várias vezes, nunca o fez, nós não podemos lá ir puxá-los para vir fazer, portanto, continuamos à espera, a promessa é efetiva, portanto, a gente não temos ainda, o que é certo é que temos aldeias que ainda não têm água. Os esgotos é igual. Isto afeta a Albufeira? Em relação à Albufeira, nós temos, efetivamente, aprovadas pela APA 2 praias fluviais, previstas na Serra, na freguesia da Serra. Uma delas, inclusivamente, tem um projeto feito, que nunca foi executado pela Câmara, e pelo que sei, a Câmara até já teve em orçamento a execução da obra de Vila Nova para fazer, porque tem projeto, tem tudo feito. Só falta fazer, construir. Portanto, as coisas estão faladas, são tratadas, mas depois há alguém que não executa e a freguesia não pode fazer. Depois existem sempre aqueles condicionamentos, qualquer coisa que é preciso fazer, a APA, não sei o quê, não deixa isto, aquilo e não sei o quê. Portanto, fala-se muito da APA e não sei o quê. Mas o que é verdade é que as coisas que já estão autorizadas não são feitas. E depois já há uma outra situação, que é assim, prensa-se numa praia fluvial porque as pessoas querem, exigem, e as condições para as praias naturais existem em poucos sítios, porque, como sabe, o terreno aqui na Serra também é um bocado acidentado, nem todos os sítios são os ideais para fazer as praias fluviais. Acontece que os sítios onde existem essas condições têm outro tipo de problemas, porque no verão, em Vila Nova, as pessoas vão lá à mesma, sem as condições ideais, vão lá e não há sítios para estacionar e as pessoas nem se conseguem mexer. Portanto, porque não é só fazer uma obra, tem que se também contar com o resto. E isso às vezes também não é pensado, não é visto e então dá confusão, porque as pessoas efetivamente querem usufruir daquele espaço, vão lá, mas depois os carros, aquilo chega a uma altura que é uma loucura. Pronto, e portanto, isto tem que ser tudo visto e pensado e feito conforme as condições. Estamos à espera que sejam executadas. Existem outros sítios que a APA já deu parecer que podem ser feitas mais praias fluviais, mas que ainda não foi feito nada sobre isso. Mas a culpa não é da Junta. Pronto. Muito bem. Voltava ali ao Luís Soares. Em relação às questões que temos estado a abordar, de facto há esta vontade de investir, de melhorar aquilo que é o atual panorama em torno da Albufeira? Sim, eu penso que sim. É necessário. Isso, se o Somário diz que temos um projeto, eu já há 30 anos atrás me lembro de ver placas a dizer Praia Fluvial de Vila Nova, há 30 anos atrás, já tenho 39, ainda não está feita.
Pronto, as coisas neste país são feitas devagarinho, né? É devagar, devagarinho, quase parado, a andar para trás. Mas pronto, pá, se tem o projeto, porque é que não se chateia as pessoas? Se o projeto está feito, só falta executar. Penso eu, temos que chatear. Lá está. Nesta questão por exemplo, da utilização da barragem, na questão de eventual despejo de esgotos para a barragem, etc. A fiscalização, ela funciona? Como é que... Pois, quanto a isso, não sei se há fiscalização ou não. Mas todas as fossas perto do rio, à partida, devem ser estanques, penso eu. Deve ter que lá ir o caminhão despejá-las. Já visto não há esgotos. Mas também não soube falar de esgotos a céu aberto a correr para o rio. Nunca ouvi falar tal coisa. Foi aqui também abordada a questão da floresta, e esta é uma questão importante, sempre que há incêndios... Graças a Deus este ano safámos-nos. Não aconteceu, mas sempre que há incêndios, muito dos resíduos que ficam desses incêndios acabam por parar... Isso é como em todo lado, isso é como no Zezer acima. Tudo o que arde junto a um rio, quando chove a cinza vem toda para dentro de água. Quanto a isso, acho que não podemos fazer nada. É tentar deixar no arder, para que isso não aconteça. Mas ainda na questão da floresta, por exemplo, a questão dos caminhos florestais, Então, que é uma desgraça. A Junta tem um papel importante. Mantê-los. Acho que é o papel da Junta, manter esses caminhos nos quais está tudo que é uma desgraça. Não há limpeza de valetas, não há nada. Os caminhos estão inacessíveis, quase. Quanto a isso, temos de tentar melhorar, na qual, se passarem na serra, aquilo Jesus. Ninguém limpa valetas. Há gente na Amoreira a dizer que as valetas não são limpas há 4 anos. Não sei como é que isso é feito. Temos os funcionários, não sei o que é que eles andam a fazer. É uma questão também de disponibilidade da Junta, ou há aqui outras questões envolvidas? Sim, quanto a isso não posso garantir, mas se temos os funcionários, se as valetas não estão limpas, que é o mínimo que a Junta tem que fazer, manutenção de valetas, né? Valetas, bermas, tudo, se não o fazem, eu não os vejo, não ando a correr atrás deles, que eu trabalho todos os dias também. Pá, não sei, acho que é um bocadinho falta de vontade. Vamos avançar nas questões deste debate e já, de certa forma, aqui afloramos a questão do saneamento, e a questão vai para o Mário Branco. Mário Branco, o saneamento, já o disse, não chega a todo lado na freguesia. Não chega a lado nenhum. O saneamento, quando queria referir saneamento, estou a falar de abastecimento de água. Sim. Não chega a todos os cantos da freguesia. O que é que tem, ao longo dos anos, de facto impedido a concretização de algo que é tão básico quanto isso? Exatamente. O problema há aldeias que têm água há décadas, portanto, que já não está a funcionar devidamente. E existem ainda umas 3 ou 4 aldeias, nomeadamente Vila Nova Sul, Almartinho, Caramochel e outras aldeias, que não têm ainda água pública. Porque passou ao lado e não veio para ali, ou, portanto, houve qualquer razão que ela nunca lá chegou. E nós, ao percebermos dessa situação, temos pressionado e temos pedido à TEG Ambiente para que faça aqueles ramais, alguns até, em reuniões que tivemos, até nos foi dito, realmente isso nem se justifica, ramais tão curtos não estarem feitos como deve ser. E muitas aldeias têm um problema, têm os ramais antigos, portanto, tubinhos muito pequenininhos, que aquilo, se um abre a água, o vizinho a seguir já não tem, portanto... e também, isso também está relatado e está perfeitamente identificado para ser feito. E não se faz. E então, nós, inclusivamente, temos essas mesmas aldeias, os caminhos ainda não estão devidamente alcatroados, portanto, dentro da aldeia ainda há pessoas que saem de casa e metem o pé na lama, porque não está alcatroado. E não está alcatroado porque ainda não tem a água posta. Portanto, nós estamos à espera que a água seja posta, para depois podermos fazer o alcatroamento respectivo, porque ainda há dias alcatroámos ali realcatroámos ali uma aldeia, portanto, o estado do alcatrão estava lastimoso, tivemos que alcatroar ali portanto, pôr um tapete novo, e havia lá uma zona que ainda tinha um tubo antigo, que é aqueles tais tubos antigos que não tinham
a pressão, não aguentavam a pressão necessária, e houve uma zona ali que a gente não soube, e alcatroámos aquilo, e no dia a seguir houve logo uma ruptura, foi logo lá até Jambiente escavacar o alcatrão. Portanto, e não passamos disto, portanto, não é feito quanto a mim, acho que não é feito um estudo adequado do que é que se tem feito para as coisas serem feitas coordenadamente, não. Faz-se agora uma coisa porque tem que ser feita, mas depois esquecem-se do resto. É o costume, portanto, não. Mas, efetivamente, é isso. A questão dos esgotos, na Serra não há, portanto, estamos à espera que realmente seja feita o metar ali na zona à saída da Serra, no Val da Sardinha, que está estudada, está desenhada, está feita, falta a implementação. E pelo menos a Serra e ali, aquele primeiro anel ali à volta da Serra, primeiro ali a Badia e outros ali à volta da Serra, irão ser contemplados nesta primeira fase. E depois as fases seguintes, logo se verá, mas pelo menos Muito bem. no centro da freguesia já era interessante ficar feito. O Luís Soares quer rebater? Se há certas aldeias da freguesia que não têm água, ainda em condições, qual é a lógica de andar a alcatroar as estradas? Se daqui a um mês ou dois, não sei o tempo que demora. Não há lógica nenhuma. Não Então, se alcatroa nenhuma. Alcatroa-se, fez uma repavimentação do lugar, mas você diz que ainda tinha lá um bocadinho. Certo, mas não deve ser a única. Novo, mas que ninguém sabia. Não deve ser a única, deve haver mais. Ninguém. Ou já trocaram a canalização toda das estradas que andaram a alcatroar? Eu posso. Sim, Em força. relação a este facto de se ter tudo preparado para fazer, de se tentar fazer e nunca se conseguir, e está os projetos feitos, e até Jambiente, e a Câmara, e a Câmara, e até Jambiente, então eu pergunto, a culpa é toda da Câmara, a Junta de Freguesia, e livra-se da culpa porque há sempre alguém que não faz. Ora, eu estou ali há 30 anos e nunca vi. Peço perdão se estou a entrar em algum ramo verde. Eu nunca vi tanto apoio de uma Câmara, pelo menos em termos de fotografia, como esta Câmara à Junta de Freguesia da Serra. Nunca vi. Estou lá há 30 anos. E se a Câmara é um parceiro de todo mais importante para este tipo de questões, porque realmente a Junta não pode fazer milagres, nem pode ir buscar dinheiro debaixo das pedras porque não há. Eu pergunto, então, a Câmara não tem ajudado em nada a freguesia da Serra, Junceira no caso, a crescer um bocadinho, porque continuamos a não ter água, continuamos a ter resíduos que são recolhidos uma vez por semana, quando é, continuamos a ter os resíduos, os recicláveis, que estão os contentores cheios, ninguém aparece para os despejar. Quer dizer, continuamos com os mesmos problemas. Então, se enquanto nós, Junta de Freguesia, não conseguimos fazer nada, porque efetivamente o ónus da questão é a Câmara Municipal, volta ao mesmo. Temos que chatear, usando ali as palavras do Luís, chatear. Cândida Aguilar, então quais são as prioridades em concreto? Olha, não vamos ter assim projetos grandes, porque não temos dinheiro para o fazer. Vamos fazer aquilo que conseguimos fazer. A questão da água é uma questão básica para todos, desde o norte do país ao sul do país. Uma questão básica. Portanto, a nossa intervenção em termos de Junta de Freguesia é continuar a pressionar, como acredito, não tenho dúvidas, que a Junta de Freguesia o tem feito. Agora, tem que pressionar mais ainda. Esta questão da recolha dos lixos é igual. E nós temos que pressionar e começar a aparecer em mais sítios a dizer estas coisas. Nós não temos água, nós não temos recolha de lixo, nós pagamos saneamento básico na Serra quando não o temos. E é preciso depois ir fazer um requerimento até Jambiente, ir pedir ao A, ao B, ao C, para nos ajudar a fazer, para nós deixarmos de pagar um serviço que pagamos e que não temos. Eu acho que aqui a Junta tem um papel muito importante. Portanto, não temos, não depende de nós só fazê-lo, mas também não pagamos. Como é que nós continuamos a pagar saneamento quando não temos saneamento? Recolha de resíduos, temos. Deficitária, é verdade, temos. Vamos melhorar. Há coisas que se podem melhorar. Eu sei que não passa tudo pela Junta de Freguesia, mas há coisas pequeninas que nós podemos fazer. A limpeza das matas, a limpeza das valetas, a criação de faixas de contenção, ajudar as pessoas a requerer alguma coisa.
e eu aqui vou um bocadinho para o meu lado, que é o social, criar, sei lá, um gabinete de apoio, nem precisa ser um gabinete, as meninas que estão na junta de freguesia são capazes, são pessoas inteligentes que estão lá a ajudar as pessoas a preencher documentos. Eu todos os dias me aparece gente para preencher documentos, porque na Segurança Social não preenchem, porque na Câmara não preenchem, porque não sei aonde não preenchem. A Junta de Freguesia pode criar um serviço desses, que ajuda as pessoas até a dar-lhe conhecimento daquilo a que eles têm direito. A maior parte das pessoas na Serra, as pessoas mais isoladas, não sabem que têm direito a um complemento por dependência, não sabem, quer dizer, até podem saber, não sabem como é que se faz, e depois acham que é muito difícil fazer. Não sabem como pedir uma prestação social de inserção. Já vamos falar das questões sociais. Há muita também. coisa pequenina, eu não tenho projetos grandiosos para a Serra. Claro que eu gostava de, se fosse eleita Presidente da Junta, conseguir levar a água, conseguir levar o saneamento, conseguir alcatroar todas as estradas que estão por alcatroar. Claro que todos nós, acho que qualquer um de nós quer isso, não é? Porque todos nós gostamos da Serra e todos nós queremos o bem da Serra. Muito obrigado. Luís. Era em relação ao saneamento que é pago na fatura da água, e depois quando precisamos da fossa despejada temos que pagar do nosso bolso o despejo da fossa. É só isso. Era só isso que eu queria acrescentar. Ainda nesta questão do saneamento, para o Chega, que prioridades em termos de saneamento e abastecimento de água na área da freguesia? A prioridade é levar o saneamento a todas as aldeias da freguesia. Em parceria com a Câmara, temos que ser chatos, insistir, porque não há 1 centímetro linear de saneamento na Serra. E todas as pessoas que têm fossas têm que pagar o despejo delas. Independentemente se paga ou não o saneamento na fatura da água. Esta será uma obra complicada, digamos assim, não só pela sua dimensão. Sim, pois, não é para ser feito em 5 minutos. Mas quanto mais tarde se começar, mais tarde se vai acabar. Portanto. E há aqui também a questão de nem todos os sítios podem ser abrangidos por uma rede de saneamento, não é? Então aí tem que haver construções de pequenas hectares, penso eu. Tratamento de resíduos, que é possível. Acho eu. Foi aqui abordada a questão também da recolha dos resíduos sólidos, reciclagem, são aspectos importantes. Poucos ecopontos. Temos 2 ou 3 na freguesia, uma freguesia com 15 aldeias, ou mais coisa, menos coisa, temos 3 ou 4 ecopontos. Sítios de recolha... São mais? São mais. Mas também cada vez que passo por um ecoponto aquilo parece uma lixeira. Mas são precisos mais, mas são mais. Lá está, se houvesse um por aldeia, era um bocadinho melhor, penso eu. Porque quem mora em Vila Nova vi trazer os resíduos, as garrafas, o vidro, o plástico para a serra, vi que aquilo dentro do carro também não é agradável. Vi com o lixo dentro do carro até à serra. Logo aí, em questões de recolha de lixo, podíamos estar melhores. Já temos mais caixotes que o que tínhamos antigamente, mas precisamos de mais, porque certas pessoas não têm a mobilidade que nós temos. Um caixote de lixo a 50 metros da casa de um idoso não é a mesma coisa que a 50 metros da nossa casa, acho eu. Conseguimos deslocar um bocadinho melhor que o idoso. Acho eu. Também não podemos ter um caixote de lixo em cada porta, não é? Não, então, mas podemos dividir o mal para... Pelas aldeias, que é o caso. Exatamente. Literalmente. Vamos avançar então neste conjunto de questões e neste debate e precisamente para passarmos agora ali à Cândida Aguilar, uma questão que é de facto importante, que é esta da ação social. É uma freguesia envelhecida esta, com muitos problemas nesta área. É uma freguesia envelhecida, temos a sorte de ter uma instituição ali, não é? Que apoia muita gente, mas continua muita gente por ser apoiada. E nesta questão social, há muito a fazer ainda na freguesia, como eu dizia, ajudar as pessoas que não sabem como fazer, pedir estes apoios que o Estado dá, não só o complemento solidário do idoso, o complemento por dependência, uma PSI, que é uma prestação social de inserção, que temos pessoas na Serra que poderiam estar a receber alguns destes complementos e não estão. E agora perdi-me um bocadinho. Para além destes complementos e destes apoios em termos do social, temos realmente uma população muito idosa e população com dificuldades de locomoção. Eu estava ontem no supermercado e chegou um senhor ao pé de mim, que eu pensei que me ia
contactar enquanto assistente social e enquanto diretora do Lar da Serra, e o senhor veio ter comigo com uma questão da junta de freguesia. É um senhor subejamente conhecido na freguesia, um senhor amputado, um senhor que faz hemodiálise dia sim, dia não, e que me veio dizer que não consegue sair devidamente da casa dele porque é amputado, nem a ambulância lá consegue ir mais próximo. E ele perguntou-me quais eram as possibilidades de nós lhe arranjarmos a entrada. Eu conheço vagamente a casa do senhor, mas sei que, por exemplo, podemos trabalhar nestas acessibilidades para os idosos. Podemos criar um serviço em termos de ação social, não só para os idosos, mas para outras pessoas isoladas que não têm transporte, porque o transporte é outra questão muito premente na Serra. Nós temos dificuldade em fixar também lá as pessoas, até para trabalhar, eu falo no meu caso, porque as pessoas não têm transporte, as pessoas têm um transporte de manhã e têm um transporte ao final do dia. Em situações em que se trabalha por turnos, é impossível ter trabalhadores na Serra. Portanto, e acho que o social passa por aí também. Eu sei que não é fácil nós criarmos rotatividade de transportes de manhã à tarde e à noite, não é? Se calhar até é muito difícil, mas mesmo para as pessoas da Serra, para as pessoas que estão isoladas, embora haja este projeto do carro a pedido ou do transporte a pedido, que é muito interessante e que eu assino por baixo, que é muito interessante, continuamos a ter situações de pessoas que precisam de um medicamento e não o têm, porque não têm como ir à Serra, que precisam de preencher um papel, não sabem preencher, que precisam de apoio para ir a uma compra e não podem, e têm que o fazer sempre de táxi, porque este serviço de carro, do transporte a pedido é desconhecido de muitos deles. Portanto, temos que criar ali uma rede de apoio. Eu sei que a freguesia é grande, tem 48 lugares, é difícil, muito difícil, mas tentar criar uma rede de apoio a estas pessoas que estão isoladas e que precisam de ir à sede da freguesia ou que precisam de vir a tomar e que até desconhecem que existe este serviço de transporte a pedido. Luís Santos, Luís Soares, é uma questão, esta do transporte, relacionada com a questão social e com a questão dos idosos isolados, uma questão de facto importante. Exato, mas em relação, eu estou um bocadinho fora desse pormenor, também não posso adiantar muito, porque ninguém melhor que a Dona Cândida para falar desse, que é o trabalho dela. Eu, como estou um bocadinho fora disso, mas sim, o transporte faz falta a toda a gente, e temos poucos transportes. Eu sou do tempo que tínhamos o autocarro às 7 da manhã, um às 9, um ao meio-dia, um às 3, um às 6 e outro às 8. Agora temos 3 autocarros num dia. É um bocado complicado. Em vez de aumentar e os transportes reduzem-nos. Por uma aldeia, uma freguesia onde 70% das pessoas são envelhecidas, é complicado. E isoladas também, não é? Sim, isoladas. A GNR, por exemplo, aqui tem tido um papel importante sim, no acompanhamento dessas pessoas em isolamento, não é? Penso que sim, eles pelo menos passam todos os dias para a Serra. Pelo menos devem de acompanhar as pessoas, acho eu, penso eu. Que digamos assim, que apoios acrescidos é que a Junta pode facultar a uma população deste género, nesta matéria? Isso é uma coisa que eu tenho que estudar ainda, com a minha equipa, que eu estou um bocadinho fora desse assunto. Mário Branco, também as mesmas questões, de facto uma freguesia envelhecida, problemas de acessibilidades, problemas também de assistência a este nível. Como é que a Junta pode atuar aqui para diminuir os problemas? Exatamente. Portanto, acho que é consensual que a freguesia não pode ter uma rede de transportes própria, porque nenhuma o tem, não existe. O transporte que existe, efetivamente, é pouco, não foi a Junta de Freguesia que o definiu, portanto, tem a ver com empresas. Nós achamos que o transporte, o chamado TUT de Tomar, já devia ir aos centros das freguesias, porque os autocarros elétricos já deviam ir pelo menos ao centro da freguesia, já seria uma atenuação muito boa depois, entre a freguesia e as aldeias em si, poderia haver depois uma maneira de resolver os problemas.
De qualquer maneira, há o transporte a pedido que, pelo que sei, funciona. E a Junta de Freguesia, quando é solicitada a situações mais complicadas, já tem arranjado transporte para levar pessoas ao hospital, quando é preciso, já aconteceu vários casos desses, e a Junta de Freguesia nunca negou qualquer tipo de auxílio pedido à Junta de Freguesia. Nunca. E as situações também não são assim tão recorrentes como se pensa, mas os casos que aconteceram, nós tentamos sempre resolver o problema. Existe também o táxi, é verdade, há pessoas que aparecem na Serra para vir ao posto médico, porque o posto médico está sempre a funcionar e as pessoas aparecem lá. Portanto, como elas vêm, ou táxi, ou a pé, ou transporte, elas vêm lá às consultas, essa é que é a verdade. Agora, efetivamente, as pessoas mais idosas, mais isoladas, eu penso que os casos também já não são assim muitos, mas estão perfeitamente identificados e, à mínima coisa, a Junta está sempre pronta para ajudar. Sempre teve e continua a estar e deverá continuar a estar mais. Aqui a questão da Comissão de Freguesia, Comissão Social de Freguesia, melhor, como é que tem sido a atuação deste organismo, no qual também faz parte a Junta, obviamente? A Comissão Social, eu não tenho assim dados muito concretos disso, mas é assim, quando há uma situação social assim mais complicada, que nos é solicitada, nós encaminhamos para o lar, porque no lar é que estão as assistentes sociais, a Junta não tem. Ainda há muito pouco tempo houve uma situação grave numa aldeia próxima, que teve a ver com violência doméstica e outras, em que foi solicitado pelas autoridades, pela GNR, foi solicitado à Junta que intercedesse no sentido de uma pessoa que estava em casa, acamada, em condições deploráveis, em que as entidades oficiais não conseguiam resolver o problema naquele momento, porque era um fim de semana, portanto, e não havia hipótese, e nós solicitámos ao lar, e o lar respondeu perfeitamente, foi-se buscar a senhora à casa, e levou-se para o lar, fez-lhe o que se tinha que fazer, e depois na segunda ou na terça-feira seguinte, as entidades oficiais tomaram conta do caso. Mas a Junta, quando é solicitada nesta questão ou noutras, a Junta está sempre presente. Eu continuo a frisar, a Junta da Serra é a única, se não é a única, é quase a única, em que as pessoas do Executivo estão presentes de manhã à noite. Sempre. O Presidente, o Tesoureiro, a Secretária, estamos todos sempre por ali à volta, está sempre gente. Não é propriamente uma junta de funcionamento com os funcionários e que depois fecha a porta. Não, está sempre alguém presente. Sempre. Cândida Aguilar, levantou o dedo para rebater alguma questão? Em relação a esta situação específica da senhora que era vítima de violência, e é assim, quem foi lá buscar a senhora? Fui eu. Quem foi contactada? Fui eu, claro, enquanto diretora do Lar da Serra, e não vi nenhuma carrinha da Junta a ir buscar a senhora. Isso aqui tem que ser perentória. Outra questão, a Comissão Social de Freguesia... Nem tinha que ir. A Comissão Social de Freguesia não existe. A Comissão Social de Freguesia foi criada, da qual eu fazia parte, e reuniu 2 vezes. Isto há mais de 6 anos. Provavelmente, se eu não estou enganada. A Comissão Social de Freguesia, enquanto, eu vou-lhe chamar instituição, que não é instituição, enquanto organismo, não existe, não funciona. Acredito e sei que a Junta de Freguesia está sempre pronta e ajuda todas as situações. Agora, assim como a Junta de Freguesia não tinha que ir buscar a senhora, a instituição também não tinha que ir, porque a instituição é uma instituição privada, de solidariedade social, sem fins lucrativos, que ajuda exatamente as pessoas que estão ali nas redondezas e faz o seu papel de uma forma exemplar, julgo eu, e não é para estar a puxar as brasas à minha sardinha, é porque efetivamente assim é e tem uma direção muito trabalhadora e muito empenhada. Mas a verdade é que eu também não tinha que ir lá buscar. Eu saí da minha casa com o meu carro. Não é? E se a Junta não tinha, e se vamos agora aqui dizer eu não faço porque não faz parte das minhas competências, eu não faço porque não faz parte das minhas competências, ou porque não tinham carro, as nossas colaboradoras também não têm que sair do seu local de trabalho, deixar 80 pessoas para irem buscar uma. Mário Fui Branco. lá eu. A Junta não foi.
eu gostava de dizer o seguinte sobre isto. Esta situação foi uma situação grave que meteu o GNR, meteu a Polícia Judiciária, meteu montes de entidades. E foi essas entidades que contactaram a Junta. A Junta não estava a funcionar. Mas o Presidente da Junta, e eu por acaso estava com ele, apercebi-me disso, tomou as ações necessárias para que esta situação fosse resolvida provisoriamente a pedido das autoridades e teve-se contactar alguém. É normal que se contacte a diretora do lar. Agora, se a diretora do lar, para ir buscar a senhora, levou o carro dela ou não sei. Também não foi solicitada à Junta, levar a carrinha da Junta para ir buscar a senhora. O lar tem viaturas próprias para fazer o transporte de pessoas. Era natural que se o lar tivesse que se deslocar lá, levava uma viatura própria para trazer a pessoa. Não era preciso uma carrinha da Junta, que nem sequer foi solicitada. Portanto, Luís Soares, ainda nesta área da questão social e aqui o funcionamento ou não funcionamento da Comissão de Freguesia, este organismo, no qual também tem assento a Junta, obviamente, na sua ótica, funciona, não funciona, está a funcionar mal, não deve existir, como é que é? Eu não estou muito atento nesse assunto, realmente. Estou a ouvir falar dessa coisa agora. Foi a primeira vez que ouvi falar desse programa. Não tinha conhecimento de tal coisa, mas se as coisas aconteceram, se conseguiram resolver as coisas, ainda bem. Então é porque ainda está uma coisa a funcionar. Melhor ou pior, funcionou. Que a senhora saiu de lá, certo? A senhora foram-no buscar a casa. Então porque funcionou qualquer coisa. Também não podemos dizer, não funciona, e depois a senhora sai de casa e vai para o lar. Pronto. É porque funcionou. Se calhar precisa de uns ajustezinhos, por a coisa a funcionar melhor. Penso eu. A existência de um lar, à partida na freguesia, já é uma garantia de algum apoio para a terceira idade, mas ela é suficiente? Não é suficiente na sua ótica? A Junta aqui tem um papel no sentido de incrementar o aparecimento de outras respostas? Ou não? Se não tem a obrigação, devia esforçar-se um bocadinho mais para que as coisas corressem melhor. Penso eu. Acho eu. Há questões de pobreza na área da freguesia, na sua área? Há alguma. Uns porque têm necessidades, outros porque não lhes apetece fazer nada. É mais por isso, porque temos muita boa gente naquela freguesia, com uma enxada nas mãos, ficava lindamente, a roçar valetas, mas não preferem estar nos cafés a gozar dos nossos rendimentos, ou dos nossos impostos. Pois é os tais rendimentos mínimos. Se analisassem cada caso é um caso, se calhar não havia tantos rendimentos mínimos, ou não era preciso tantos rendimentos mínimos naquela terra, porque há lá muito boa gente que recebe rendimentos mínimos e eu não os vejo a coxear, não os vejo a mancar, não lhes falta nenhuma mão, não lhes falta nada. Podiam trabalhar perfeitamente. Que medidas que ações é que a Junta de Freguesia, caso venha a ser eleito Presidente de Junta, nesta área do social pode implementar? Então, analisar caso a caso, ver o que é que se pode fazer e até sou apologista das pessoas que estão a receber rendimento mínimo e se podem movimentar muito bem, limpar umas valetas, não é? Não é só receber. Todos nós temos direitos e deveres, mas há certas pessoas que só pensam que têm direitos. Os deveres ficam para os outros. Temos que analisar os casos, caso a caso, e ver se realmente a pessoa precisa, se não precisa, porque se está aí para uma pessoa, se calhar fazia mais falta a outra, que não recebe nada. Eu, por exemplo, fui obrigado a sair do país, com um filho para criar com 2 anos, porque quando precisei de alguma coisa do Estado, mandaram-me embora. E quando eu fui, havia muita gente que ficou nos cafés e quando eu voltei, continuavam lá. Algo está mal. Não foi da minha parte que eu fiz má vida. Agora, todos aqueles que estão à espera que os outros lhes façam a vida, devia de acabar. A freguesia tem necessidade de mais resposta a lar, por exemplo? Não é suficiente? Tem. Tanto é que o lar está lotado e há listas de espera, pelo que sabe, para entrar mais pessoas. Pois. É certo que o lar também tem também não pode crescer para mais lá de expansão. Tem um projeto. Tem um projeto de expansão, portanto, mas também não vai chegar, com certeza. Lá está. As situações sociais são sempre
numa freguesia onde 70% da população é envelhecida, é claro que o que temos é pouco. Tudo. Temos que criar condições. Agora temos é que estar atentos às para os novos e situações para os velhos. e minimizá-las no momento em que tem que ser tomada uma ação. Cândida, temos de facto respostas ou não? É assim, nós Suficientes. temos uma resposta que tomara muitas freguesias ter. Nós temos uma resposta de lar e de SAD muitíssimo boa. É suficiente? Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Porque todos os dias há pessoas que ficam incapacitadas. Todos os dias. Nós temos lista de espera, como o Sr. Mário disse muito bem. Nós estamos com um projeto de alargamento, mas a resposta nunca vai ser suficiente, porque as pessoas, a maior parte dos nossos idosos, pretendem ficar em casa o mais tempo possível. E quando nós chegarmos a essa idade de termos que sair da nossa casa, vamos pensar igual. Porque nós vamos querer estar na nossa casa ao máximo que pudermos. Nós temos é que criar respostas, não nós enquanto junta de freguesia, mas se calhar até em termos nacionais, que permitam às pessoas ficar mais tempo em casa. E não pode ser uma resposta de SAD como a que temos hoje. Eu vou lá de manhã, faço a higiene à senhora, vou lá à tarde, faço a higiene e levo o almoço, vou ao meio da tarde e vou para casa. E as pessoas, a maior parte, fica sozinha. Porque estas respostas têm que ter sempre, por base, o apoio da família. Apoio da família, que no caso da Serra e de muitas freguesias, os filhos e as pessoas que poderiam responder por essa situação de apoio e de acompanhamento não vivem na Serra, estão a trabalhar em Lisboa, estão a trabalhar noutros sítios quaisquer. Agora, é a resposta suficiente? Não é. O projeto existe para alargamento. Se vai responder, não vai. Não vai. Porque a população é muito envelhecida. Agora eu só quero voltar aqui um bocadinho atrás por causa da Tem que pobreza. concluir rapidamente. Sim, Sim. E da pobreza e do que falou, se há pobreza na Serra. Há pobreza na Serra. Há pessoas que continuam sem casas de banho na Serra. Eu conheço algumas, que nós apoiamos. Há pessoas que continuam sem o básico. Às vezes não é só a pobreza da falta das coisas, é a pobreza do conhecimento das coisas. E eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Em relação ao rendimento social de inserção, não há assim tantos, e desculpem a expressão, de pessoas sentadas com o rabinho nos cafés que recebam rendimento social de inserção. Algumas recebem, como recebem em todas as freguesias, mas não temos muita gente na Serra a receber rendimento social de inserção. Eu faço parte da equipa da NLI e eu conheço as pessoas. Estas pessoas, a maior parte das vezes, para serem integradas, têm que se deslocar para tomar. Não têm transporte. Vêm de manhã. Onde é que aparece emprego aqui em Tomar? Nas instituições particulares de solidariedade social, que trabalham como? 24/24. Não é? Nós precisamos de ter uma rede de transportes, quer para a Serra, quer para as outras freguesias, mas agora interessa-nos a Serra, porque é os nossos fregueses que nos interessam, que consiga responder a estas necessidades. Cândida Aguiar, muito obrigado. Eu, em relação a este apoio social, eu penso que o lar tem um serviço muito importante, mesmo dos mais importantes, que é o apoio domiciliário. Nós muitas vezes não nos apercebemos bem do que é o apoio domiciliário, feito pelo lar, que se calhar até com outras condições poderia ser mais alargado para abranger eventualmente mais pessoas que precisassem. Esse apoio domiciliário, a gente vê passar as carrinhas, nem sabemos para onde é que vão, mas elas vão efetivamente à casa das pessoas, vão-lhes levar a comida e às vezes fazem-lhes também a higiene e cuidam das pessoas e apercebem-se do estado em que a pessoa está, se está sozinha, se precisa depois de algum outro tipo de apoio ou não. E eu penso que, não havendo vagas físicas no lar para essas pessoas poderem lá estar, eu penso que essa seria uma maneira de minimizar, portanto, em toda a freguesia, esse apoio, portanto, poder ser alargado e ser mais consolidado no sentido de, efetivamente, apoiar, se possível, mais pessoas. Acho que era muito importante, porque todas as outras situações, não há espaço, não há lugar, não é fácil, mas pelo menos essa parte, pelo menos as pessoas todos os dias terem uma visita, alguém que vai lá, que se apercebe-se do estado da pessoa, leva-lhe a comida e pronto, e depois no dia seguinte voltam a repetir isso. Isso é muito importante,
acho eu que é muito importante. Falou-se aqui nas limitações para o crescimento do lar. Essas limitações têm a ver com o quê? Tem a ver com o espaço, tem a ver com espaço? Sim, tem a ver com o Junta edifício em si, está lotado, o edifício está lotado, agora há um projeto de ampliação do edifício e da construção de mais espaços, mas pronto, ainda está aprovado em termos de construção, mas ainda não está aprovado em termos de burocracia a nível ministerial, portanto, das entidades ligadas ao apoio social, não é? E pronto, basicamente é isso, mas de qualquer maneira, qualquer lugarzinho que apareça a mais nunca vai ser suficiente, nunca vai ser. Luís Soares, a questão aqui do apoio domiciliário pode ser uma solução para muitos dos problemas de assistência aos mais idosos? Pode, mas para isso também é preciso mais funcionários, para se poder fazer esse trabalho de uma forma melhor. Não é? Acho eu. Porque se a mão de obra também é escassa, quer aumentar os serviços, mas não tem mão de obra. Isto, sem ovos não se pode fazer omeletes. Acho eu. Não é assim. Se temos muitos idosos, temos pouca gente nova, onde é que vamos arranjar os funcionários para tomar conta dos idosos? Porque, assim, lá está, daí termos que criar condições para fixar gente nova, para podermos ter mão de obra, para podermos fazer as coisas na nossa freguesia. A Junta aqui tem, digamos assim, pouco poder, digamos, de influência ou recursos para resolver uma situação como esta. Acho que sim. Isso é do Foro Social, temos o lar, como o Sr. Mário diz, tem feito um ótimo trabalho, e temos de ser sinceros. Eu conheço aquele lar que era uma moradia, agora é um prédio, que tem acompanhado o crescimento do lar em si, e tem feito um bom trabalho. Agora, não se pode fazer milagres. As instituições de solidariedade social, as IPSS, são também agentes de emprego Eu sei. Nas freguesias. Mas se não tem gente para trabalhar, o que é que adianta ter as vagas, se não há quem as vá ocupar? O meu patrão também se queixa com falta de mão de obra na vinha, na adega, andamos sempre subcarregados. Porquê? Não há mão de obra. Começa por aí o problema, a resolução de mão de obra também, para estes casos, digamos assim. Também, porque se houver mão de obra, podemos chegar a mais sítios, podemos fazer mais coisas. Agora, se não temos o pessoal, não podemos fazer. Daí temos que chamar gente para a nossa terra, gente jovem, criar as condições para poderem criar os filhos, não terem que ir para outros lados, outros sítios onde têm todas as condições, mas depois, se calhar, não têm trabalho. Nós, na Serra, temos falta de mão de obra, mas não temos condições. Temos trabalho, não temos condições. Muito bem, vamos terminar este debate. Vamos para o minuto de apelo ao voto com os candidatos. Eu começava então com esse apelo ao voto por parte da Cândida Aguilar, da Aliança Democrática. Um minuto para esse apelo. O que é que eu posso dizer? As pessoas conhecem-me, sabem quem eu sou, sabem onde eu estou, sabem o trabalho que eu tenho feito, não em termos públicos, mas em termos de privados. Sabem que eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a todas as solicitações e que estarei agora para defender os interesses da freguesia e dos fregueses, contribuindo em tudo o que me for possível, massacrando quem for necessário para levarmos à freguesia da Serra as coisas que a freguesia precisa. Criar uma freguesia mais dinâmica, mais apetecível e criar condições para que as pessoas se fixem na Serra. Votem em mim, que eu vou tentar fazer tudo o que prometo. Muito bem. Luís Soares. Vote em mim, porque sou um rapaz, o mais novo, destas 3 candidaturas sou o mais novo, sei o que é que a população mais nova precisa, venho com vontade de mudar as coisas, eu e a minha equipa, e toda a gente me conhece, mais ou menos, minimamente, sabe o que é que eu faço, o que é que eu ando sempre a fazer, ando lá sempre para a zona, sempre com a roupa de trabalho vestida, não tenho outra, quer dizer, arranjei esta para vir aqui hoje, mas pronto, e chega, está na altura de mudar, tomar um rumo em condições, pôr a Serra no sítio onde ela deve estar, que é lá em cima, que é a Serra, o nome diz tudo, Serra, temos de subir, então temos de ser grandes, temos tudo para ser, é trabalhar.
Muito obrigado. Também Luís Santos pelo Chega. Agora, Luís Soares. Mário Branco, da candidatura dos Independentes do Nordeste. O Grupo de Cidadãos dos Independentes do Nordeste tem lutado, efetivamente, para que a Serra seja um lugar melhor para viver. Temos estado sempre presentes em todas as situações e iremos continuar a estar, e sempre por uma Serra cada vez melhor. É o que eu digo por agora. Muito bem, está feito então este apelo ao voto por parte das 3 candidaturas à Junta da Freguesia da Serra, no próximo dia 12 de outubro. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.